Serafim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Quartas com Serafim. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero pedir aqui a todos vocês que ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam nesse canal, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, curtam, comentem, fiquem à vontade, porque nesse canal a sua voz tem vez. Lembrando que nós vamos estar falando aqui temas muito relevantes. E essa semana nós tivemos um assunto que realmente é muito relevante, que trata da visita do presidente do Brasil numa reunião do G7, que é os 7 países mais industrializados do mundo. Entre eles está a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil, desde 2009, não era convidado para essa reunião. E agora, ele sendo convidado, lá houve uma questão que o mundo todo ficou de olho muito aberto, muito preocupado, que foi a questão do presidente do Brasil, o presidente Lula, ter marcado uma reunião lá no G7 com o presidente Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia. Todos nós sabemos que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, né, vice-versa, e nós precisamos aí avaliar de que lado o Brasil está. Isso é uma questão muito importante, porque envolve toda a nossa questão cultural, econômica, social do nosso país. As decisões com quem nós estamos nos aliançando, ela é muito importante. Dependendo da aliança que você faz, você pode estar se aliando para uma derrota, ou você está se aliando para a vitória. Isso é importante para qualquer área da vida. E o presidente Lula, ele foi até esse encontro e lá ele ficou de falar com o presidente Zelensky. E aí, segundo a resposta que o presidente Lula e também o presidente Zelensky, ele deu para todos nós, dizendo que foi uma incompatibilidade de agenda. Vocês me desculpem, mas eu não fui convencido disso. Eu já fui secretário e sei que essas autoridades, né, elas quando vão numa reunião, é tudo muito bem organizado, aquilo ali é muito bem organizado, mas numa reunião do G7, líderes do mundo, né, estão observando aquela reunião. E ali naquela ocasião, ali são representantes de nações, né? Então ali deveria ter havido ali uma logística, uma capacidade de entrelaçamento de ideias para que tudo fosse montado para que acontecesse aquela reunião. E de repente não houve aquela reunião. Por que será que o presidente Zelensky não se encontrou com o presidente Lula para essa reunião? A gente não sabe a verdade sobre isso. Nós vimos numa questão tão difícil de acreditar nas coisas que as pessoas, às vezes, não chegam para a gente a realidade. Mas a gente pode imaginar que o que será que deve ter passado na cabeça do presidente Zelensky? Uma vez que, será que o presidente Zelensky imaginou que o presidente Lula é muito próximo da China, né? O presidente ele consegue ter alguns relacionamentos com alguns outros países que são países que utilizam do comunismo, como, por exemplo, Cuba, a Venezuela. Será que passou na cabeça do presidente Zelensky esse tipo de questionamento? Eu não sei, eu só estou aqui comentando isso, mas a gente sabe que não ficou muito bem essa posição, né, do presidente brasileiro de não ter sido recebido pelo presidente Zelensky, dizendo que apenas foi uma incompatibilidade de agenda. Eu realmente não acredito nisso. E é importante dizer aqui nesse vídeo também, sobre esse mesmo assunto, que o Brasil, por conta da pandemia, a gente sabe que ficou aí um pouco, né, isolado da comunidade internacional por conta da pandemia. Ninguém se aproximou um do outro por conta vamos dizer assim, essa maldita enfermidade que assolou a todos nós. Mas é importante que o Brasil tenha, sim, um momento de começar a ter os relacionamentos, falar com os países, principalmente aqueles que são democráticos, né? Aqueles países aqui das Américas, né? Os Estados Unidos. É importante, sim, ter esse tipo de relacionamento. Mas será que agora, logo no começo do governo brasileiro, ele deixar o Brasil para ficar fazendo essas viagens, será que isso é realmente salutar? Se houver resposta de tudo isso, está valendo. Mas se ficar apenas num bate-papo, blá, 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 e nada acontecer, isso é uma perda de tempo. E aí a gente vai retomar aquela primeira vez que o presidente Lula, né, ele foi eleito e o pessoal ficava, Lula vai, Lula vem, Lula vai, Lula vem. E nesse momento agora, o Brasil está em outro patamar. O Brasil não é mais aquele Brasil de 15 anos atrás, 10 anos atrás. O Brasil hoje, ele está
muito maior no sentido de conhecimento, no sentido de tecnologias, as pessoas estão entendendo mais a questão política, e isso é importante dizer, porque no Brasil nós temos as nossas guerras. Guerras essas que às vezes nos deixa muito indignado, como por exemplo a criminalidade que está crescendo demais, e não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil. Está aumentando muito os homicídios, a falta de estruturação das polícias, o envolvimento da segurança pública, né, para proteger o cidadão. Isso está muito ruim, e a gente sabe que ninguém quer andar nas ruas com a sua família com essa sensação de insegurança, e é o que nós estamos tendo a cada dia que passa. Muito embora a gente percebe um aprimoramento das polícias, a força de vontade de um lado, de outro, mas ainda não é o suficiente, né? As pessoas que são eleitas, elas são pagas por todos nós para fazer o Brasil funcionar e funcionar de verdade. Essa polarização, essa mediocridade, vamos dizer assim, de pensamento, né? De pessoas que só querem pensar no seu lado e esquecer que o Brasil, ele não pode ser dividido, e hoje nós vivemos essa divisão. Parece que nós temos dois Brasis, né? Vamos dizer assim, parece, porque de um lado a gente percebe um tipo de pessoas que querem somente aquilo, e de outro lado também só querem aquilo, e em detrimento do outro que não quer nem saber. Então a gente precisa sim de união, de reestruturação. Me parece que o governo atual, ele está priorizando mais essa questão internacional do que as questões internas. Nenhuma reforma política ela foi ainda acertada no Congresso Nacional. Não houve nenhuma vitória sobre isso. Há uma dificuldade de articulação muito grande. Isso é muito ruim para todos nós. Então, nesse momento, é importante sim que nós tenhamos relacionamento com o mundo externo, né? Mas aqui dentro, nesse mundo que nós vivemos, chamado Brasil, nós também precisamos ter lideranças que lutem pelos nossos direitos. E é isso que a gente, cada dia mais, está percebendo que não está acontecendo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a falta de informação, a falta de amor ao próximo, a dificuldade que se tem em ter relacionamento com a oposição, isso é muito dificultoso para um relacionamento futuro. E os nossos filhos e netos dependem do que nós vamos fazer hoje. Então, fica aqui esse vídeo muito rápido, mas que nós possamos entender que o que está acontecendo no nosso país reflete no mundo, e o que acontece no mundo muitas vezes também reflete no nosso país. Nós temos que ter atenção a tudo isso, e que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter capacidade de interpretar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, para que a gente possa seguir. Esse vídeo, ele tem essa característica de trazer aqui mais esse esclarecimento para que a gente possa pensar. Obviamente você já deve saber disso, ou se você não sabe, você está tomando conhecimento, mas que a gente possa cada vez mais estar falando sobre todos os assuntos para que a gente não possa ficar alienado. Deus te abençoe, não se esqueça, se inscreva nesse canal e compartilhe. Deus abençoe a todos.